Olá, amigos, parceiros, clientes da Águia Empreendedora Treinamento e Consultoria Empresarial. Tudo bem com vocês? Estou novamente aqui, professora Suelen, para conversar com vocês a respeito de como alavancar através do conhecimento o nosso processo empreendedor e gestor. Nós que compomos a Águia Empreendedora e o professor Eric Brasil nos sentimos honrados com a sua presença e audiência em nossas aulas. Então vamos juntos conhecer então os tipos de empresas? Bem, se você como empreendedor deseja conquistar o sucesso, saiba que é fundamental dominar uma das prerrogativas básicas das organizações no mercado, o enquadramento das empresas. Para organizar tipos de empresas, os legisladores usam alguns critérios. Um deles é o porte da empresa. Outro parâmetro utilizado é o tipo societário, ou seja, como são distribuídas as responsabilidades dos sócios. Como vocês vão ver a seguir, usar um critério não exclui o outro. Os tipos de empresa recebem nomes e cada nome corresponde a uma das siglas que você vai ver nesse módulo. Vamos mostrar aqui empresas classificadas com base nesses dois critérios. Assim, você, empreendedor e gestor, vai ficar muito mais seguro para definir em que categoria o seu projeto, a sua empresa empreendedora, estará inserida. Vamos conhecer juntos? Percebam que a seguir eu coloquei um slide para que vocês possam ver junto com o material que recebem apenas um esquema estrutural de como os tipos de empresas estão distribuídos. Vocês vão perceber que os tipos de empresa estão distribuídos pelo porte e pelo tipo societário, como já falamos. Pelo porte, podemos destacar as empresas MEI, ME, EPP e empresas de grande e médio porte. Também podemos ver pelo tipo societário, os tipos EI ou EI, EIRELI, Limitada, SS e SA. Vamos conhecer cada um deles? Me acompanhe, que prometo transformar esse assunto tão teórico num assunto mais prático, divertido e descontraído para vocês. Vamos juntos? Vamos falar da classificação quanto ao porte primeiro, como já falamos, e o primeiro que vamos falar é o tipo MEI. É uma forma de regularização para quem trabalha por conta própria, sendo possível emitir notas fiscais, fazer a contratação de funcionários e contribuir para o INSS. MEI é a sigla Microempreendedor Individual, e esse tipo empresarial surgiu com a Lei Complementar de 2008, e essa lei possibilitou que empreendedores individuais pudessem criar um registro no Conselho Nacional de Pessoa Jurídica. Daí, fique atento agora nos slides às exigências, então, se você desejar optar pelo MEI. Acompanhe comigo. Bem, para isso precisa possuir um faturamento anual bruto de até 81 mil, não ser sócio ou titular de outra empresa, ter no máximo um empregado e exercer somente as atividades permitidas, das quais são orientadas para esse tipo de empreendimento. Vamos para o segundo tipo de porte? Vamos falar do ME, sim, microempresa individual, e é a classificação para o microempresário individual cujo empreendimento tem um faturamento anual de até 360 mil. Assim como na MEI, na ME, há também apenas um titular que vai arcar com todas as responsabilidades pelos débitos da empresa. Além disso, a microempresa individual, os patrimônios pessoais e empresariais são unificados. Assim como o MEI, somente um indivíduo é o gestor. E há dois tipos de fatores que ditam a diferença entre elas. Vamos ver na tela? O faturamento bruto anual de até 360 mil e o regime tributário a que está sujeita. Então, percebam que no material que vocês vão receber anexo tem mais detalhes e informações para vocês conseguirem discernir qual o tipo adequado para seu porte de empresa. Terceiro, EPP. Uma empresa de pequeno porte, essa é o que a sigla significa, é na qual ela trabalha unicamente seu proprietário, unido ou não aos sócios. Também pode se encaixar a LTDA, ou limitada, como vamos já ver mais na frente, que é a Sociedade de Responsabilidade Limitada, que permite ao empresário possuir sócios para investir no capital social da empresa. Nessa categoria, a faixa de faturamento anual estipulada para a legislação, para defini-la como tal, é de 360 mil a 4 milhões, nas versões mais atualizadas que temos de informações nesse sentido. Agora, o último são as empresas de médio e grande porte. Para a classificação de empresas maiores, os órgãos públicos de fiscalização brasileiros têm vários e diferentes critérios,
como o número de funcionários, e também o BNDES, por exemplo, usa o critério de faturamento. Vejam quais são esses critérios de faturamento. Bem, acima de 16 milhões até 90 milhões por ano é uma média. Acima de 90 milhões até 300 milhões por ano, média grande. Após os 300 milhões anuais, a empresa já é considerada grande. Agora, vamos conhecer as empresas a partir do tipo societário. O primeiro tipo que destacamos é o EI, conhecido também por os íntimos como EI. O empresário individual é alguém que é proprietário único. O patrimônio desse empreendedor faz parte do patrimônio da empresa. Dessa forma, ele se coloca como titular da empresa, ou seja, responde de forma ilimitada como uma pessoa física, por eventuais dívidas que a empresa venha a contrair. O faturamento anual da empresa no tipo EI é que vai determinar se ela será também classificada como MEI, que vimos anteriormente e vocês podem agora observar na tela, que está até 360 mil, ou como EPP, que vai até 4,8 milhões. Isso no caso de estar atrelado ao regime tributário simples nacional. Agora, se o faturamento anual estiver acima desse valor e se limitar a 78 milhões, enquadra-se a empresa do regime lucro presumido. Vamos para o próximo? Tipo societário EIRELI. Empresa individual de responsabilidade limitada. É isso que essa sigla quer nos dizer. Como o nome diz, o empreendedor é único na organização. A diferença para o EI é que um EIRELI responde às dívidas de forma limitada, equivalente ao valor do capital social da empresa. Entretanto, é necessário um capital social no valor mínimo equivalente a 100 vezes o salário mínimo vigente. Sendo assim, permite à empresa não possuir sócio nenhum, onde o dono não tem seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da empresa. Então, talvez seja interessante para você. Conheça mais alguns outros exemplos. Ainda na classificação societária, conhecemos muito a limitada, LTDA. Sim, que significa, obviamente pela abreviatura, limitada, conhecida por um termo jurídico de sociedade empresarial de responsabilidade limitada. Numa empresa desse tipo, 2 ou mais sócios criam um contrato social que é registrado na junta comercial. Nesse documento ficam estabelecidos o valor de cada cota do capital da empresa, além dos limites de participação dos sócios. Os limites previamente combinados entre os sócios definem o lucro de cada um e também a responsabilidade individual no caso da dívida, falência ou fechamento da empresa. Quando o símbolo limitado não é escrito após a razão social, então se entende que essa empresa não tem uma responsabilidade limitada, e sim ilimitada com respeito ao faturamento e às consequências da organização. Quando o símbolo LTDA não é escrito após a razão social da empresa, entende-se que essa empresa não tem responsabilidade limitada, e sim ilimitada. E dependendo do faturamento, ela pode vir a se tornar uma LTDA, ou uma limitada ME, ou uma LTDA limitada EPP. Ainda temos uma outra classificação societária, que seria a SS. Uma SS, em termos de abertura, contrato social e formalização nos órgãos públicos, tem algumas semelhanças, com a sociedade limitada. A característica específica de sociedades simples, que é o que SS quer dizer, é a finalidade. Ela é uma empresa que une prestadores de serviços para atividades intelectuais, técnicas e científicas. Por exemplo, arquitetos, advogados podem optar por esse formato de abrirem suas empresas, caso tenham sócios na mesma área. O último tipo é o tipo SA, também ligada à questão de classificação societária. Nessa última categoria, a sociedade anônima, conhecida para os íntimos como SA, 2 ou mais sócios montam um estatuto social, no qual dividem o capital da empresa em ações. Aí está uma diferença em relação à limitada, a LTDA, que vimos anteriormente, que tem o capital separado em cotas. Portanto, os sócios em uma sociedade anônima são também acionistas. As ações de um SA são negociadas em bolsas de valores. Uma vez que os acionistas não são tão participativos quanto os sócios em uma limitada, a administração de um SA fica restrita à sua diretoria ou conselho de administração, que deve ser composto por no mínimo 3 pessoas, sejam eles sócios ou não.
Obviamente, a existência de um conselho fiscal também é muito importante. E agora, acabamos de ver então como as empresas estão divididas por tipo, no respeito a porte e também ao sistema societário. Mas ainda, no nosso mercado, existem os setores organizacionais e você, como empreendedor, como gestor, precisa conhecê-los. Os setores organizacionais são conhecidos como setor público, privado ou terceiro setor. Vamos ver cada um deles nas matérias a seguir. Os setores organizacionais, elas servem para nos dar uma orientação a respeito do enquadramento das empresas. As instituições públicas afetam o nosso cotidiano de diversas maneiras, seja por um serviço realizado publicamente, de modo lento, seja um projeto que trouxe melhorias para a região onde a gente mora, assim como também as empresas privadas que possuem organismos complexos e bem definidos, têm atividades e ações específicas, e nós vamos ter a oportunidade de conhecer e aprender cada um deles. Bem, para entender melhor, podemos começar pelo conceito da gestão pública. Podemos consultar alguns autores muito importantes nesse respeito. Por exemplo, podemos citar o primeiro autor que menciona que o conjunto de atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum numa coletividade ou organização estatal denomina-se gestão pública. Ou ainda, Meirelles, 2004, de forma mais sucinta nos diz que gestão pública é a totalidade de serviços e entidades ligadas ao Estado. Bem, a gestão pública é uma forma como são aplicados os processos de planejamento e práticas de gerenciamento do setor público. E por meio de políticas públicas são há ações desenvolvidas direta ou indiretamente pelo Estado, com a participação de entidades públicas ou privadas que visam impactar de alguma forma a realidade social, cultural, política ou econômica. E essas ações são orientadas pela Constituição Federal. Esse conjunto de leis, que é a Constituição, estabelece 5 princípios importantes que orientam a administração pública, sendo eles legalidade, impessoalidade, moralidade e, por fim, publicidade e eficiência. Bem, a gestão pública tem suas diretrizes bem determinadas e vamos enviá-las para você no material que temos anexo a essa aula. Consulte e conheça um pouco mais acerca desse assunto. E a gestão privada, hein? Qual é o seu conceito e seus objetivos? Bem, os principais objetivos da administração privada é, claro, obviamente, a rentabilidade, a competitividade e a integração para promover o desenvolvimento da organização e o benefício das pessoas específicas, como os proprietários, os gestores, os funcionários. Essa área, ou essa gestão privada, ela não sofre interferência política de planos ou projetos governamentais, de modo que a sua ligação com o Estado se dá através da legislação específica que ela cumpre e diferente daquela que orienta a administração pública. Que conceitos são muito particulares e bem vinculados à administração privada? Bem, planejamento estratégico, marketing e vendas, gestão de relacionamento com o cliente, logística, conceito de consumidor. Estas são algumas palavrinhas que você vai encontrar muito ao falar sobre gestão privada. Por fim, vamos comentar com vocês a respeito do terceiro setor. Alguns não ouviram falar dele. Para outros, é uma fala ultrapassada. Será que existe o terceiro setor e essa nomenclatura ainda é atualizada? Bem, vamos ver a seguir. O terceiro setor é aquele que não é público nem é privado, no sentido convencional desses termos, porém guarda uma relação simbiótica com ambos, ou seja, ele é composto por organizações de natureza privada, obviamente sem o objetivo de lucro, dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja integrante do governo, da administração estatal. Podemos, então, dessa forma, conceituar terceiro setor como sendo o conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos, dotados de autonomia e administração própria, que apresentam função e objetivo a atuar voluntariamente, visando assim o aperfeiçoamento. Essa expressão, terceiro setor, foi inicialmente utilizada na década de 70 por pesquisadores nos Estados Unidos da América e a partir da década de 80 passou também a ser usada por pesquisadores europeus. Só recentemente
Reconheceu-se então a importância desse setor no âmbito da sociedade e da economia contemporâneos, pela sua capacidade de mobilização de recursos humanos e materiais para o atendimento de importantes demandas sociais. Portanto, é um termo atualizado, sim, e utilizado no âmbito atual. Ficamos felizes de falar para vocês de assuntos tão complexos que talvez vocês não tinham pensado em avaliar ou conhecer. Lembre-se que o empreendedor é curioso, precisa estar atento a muitas informações. E junto com vocês aprendemos todos os dias. Aprendemos uns com os outros. Então espero que essa aula sobre os tipos de empresas, suas subdivisões entre sociedade, bem como porte, e ainda os setores organizacionais possam ajudar no desenvolvimento burocrático, operacional também de sua empresa. Nós da Águia ficamos muito contentes em participar do seu sucesso. E não esqueça, a águia vive!